Hoje nós estamos dando início a mais uma campanha de como tornar a palavra rema em nossas vidas. Então, durante as próximas 7 sexta-feira, no culto de libertação, o Senhor vai ministrar em nossas vidas de como nós vamos ser aperfeiçoados, de como nós temos que buscar essa revelação da palavra do Senhor em nossas vidas. Então, eu convido a todos a nós ficarmos de pé nesse instante, fechar os olhos, nós vamos orar, pedir para que o Senhor venha manifestar em nossas vidas nessa tarde, que ainda que qualquer coisa que ainda estiver em nossa mente, que não procede da vontade de Deus, das coisas desse mundo, para que seja lançado no mar do esquecimento e que nós podemos estar aptos a receber aquilo que o Senhor quer liberar em nossas vidas nessa tarde. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós apresentamos a Tua igreja, Pai amado, a Tua igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível nessa tarde. Pai. Que o Senhor possa encontrar aqui corações quebrantados e contritos, para que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, venha adentrar em nossos corações e que adentrar em terra fértil, Senhor, para que seja cada dia multiplicada, Pai, através da Tua vontade, através do Teu querer, Pai. Que as palavras do Senhor, as boas novas do Senhor venham assim, Pai, manifestar em nossas vidas e, acima de tudo, Pai, manifestar nas vidas aqueles a qual não Te conhecem, Senhor. Que o Senhor usa cada um desses Teus vasos aqui, Senhor, cada um dos Teus servos e servas como coluna inabalável na Tua obra, Senhor, como boca de Deus nessa terra, Senhor, como aqueles que há de levar a Tua palavra, pregoar o Teu Evangelho aos 4 cantos da terra, Senhor. Que nós não venhamos, Pai amado, ser aqueles a qual vamos, Pai amado, Pai amado, covardes na Tua obra, mas que a unção de ousadia seja sobre nós, Senhor. Que a unção de ousadia do Teu Espírito seja liberada em nossas vidas, para que nós possamos a cada dia mais e mais fazer a Tua vontade. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, e desde já sabemos, Pai, que a Tua fidelidade a cada dia há de se cumprir, Pai amado, aquilo que Tu predestinaste sobre nossas vidas a cada dia mais e mais, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos e irmãs, convido a todos a abrirem a palavra de Deus em Lucas capítulo 21, que é a base dessas 7 semanas que nós vamos estar buscando do Senhor a revelação da palavra do Senhor. Lucas 21, no versículo 33 somente, que é a base da campanha. E logo em seguida nós vamos para Romanos, no capítulo 10, versículo 8, que é a ministração de hoje. Então, Lucas, capítulo 21, versículo 33. Portanto, o céu e a terra desaparecerão, contudo, as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Vamos já direto em Romanos, capítulo 10, no versículo 8 em diante. Nós vamos ler o 8, nós vamos ler o 10 e o 11. 8, 10 e 11. Romanos 10, versículo 8, 10 e 11. A palavra de Deus diz em Romanos 10: mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos dar início a essa campanha. Então hoje o Senhor vai ministrar em nossas vidas o que é o básico, para logo em seguida, nos outros dias, aprofundarmos mais e mais qual é a visão da palavra rema segundo a igreja gloriosa. Então nós sabemos muito bem que quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Ele como o único suficiente Salvador, o Senhor coloca em nós um novo espírito, ao qual nós chamamos Ele de homem interior. Então, quando nós recebemos esse novo espírito, o Senhor nos faz
de criatura a filhos do Senhor, o que acontece em nossas vidas? Nós sempre comentamos muito em relação ao primeiro amor, né? Quando se converte, quando aceita Jesus e quando começa a vida com o Senhor, é o tempo inteiro falando das maravilhas de Deus, do operar de Deus em nossas vidas, de como Ele manifesta em nossas vidas, porque nós enchemos daquilo aonde nós não conhecíamos, nós enchemos daquilo aonde que era somente um vazio em nossas vidas. E quando nós recebemos esse novo Espírito que o Senhor coloca em nós, esse Espírito vivente, esse Espírito segundo a vontade dEle, nós nos alegramos, nos regozijamos e nós vimos que algo diferente realmente começa a manifestar em nossas vidas. E quando nós começamos esse caminhar, quando nós começamos a buscar essa intimidade com Deus, nós começamos a ver Deus ministrar em nossas vidas através do seu Espírito. Ele começa a falar em nossas vidas, Ele começa a manifestar. E nós começamos a ter sede e sede a cada dia mais e mais do Senhor. Porém, nós sabemos muito bem que como nós estamos numa campanha chamada a revelação da palavra, a palavra Rema, no início da nossa conversão, quando nós começamos essa vida com Deus, nós começamos a ter um pouco de entendimento, começamos a entender um pouco dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Porém, a Bíblia é bem clara, quando o Senhor escreveu e deixou ela por escrita, ela escreve como uma letra para que nós venhamos a cada dia estudar e buscar ela. Mas somente nós lermos, somente nós estudarmos ela, de nada ela vai ter valia. Por quê? Porque se nós somente lermos, nós vamos ter somente o entendimento natural, o entendimento daquilo que aconteceu, daquilo que existiu, daquilo que o Senhor nos coloca como algo para nós vivermos. Mas o que o Senhor quer em nossas vidas, o que o Senhor já predestinou, quando Ele disse em Romanos 8, 29, Ele predestinou todos à imagem e à semelhança de Cristo, é para que nós já termos a revelação da palavra. E de que maneira isto é feito? Nós sabemos muito bem, as Escrituras diz que quando Ele se reúne com os apóstolos, Ele fala que convenha que eu vá para que seja liberado entre vós o Consolador. Isso quer dizer, o seu próprio Espírito seja liberado em nós. E o Espírito dele é aquele que é decretado na palavra, nas Escrituras. É o que consola, o que exorta e o que nos edifica. Então esses três princípios ele tem que ser gerado em nossas vidas através do Espírito de Deus. E ele é somente manifestado, ele é somente colocado em nossas vidas quando nós damos permissão. Quando nós descemos nas águas, quando nós aceitamos Jesus, nós começamos um caminhar com Deus. Nós começamos a ter uma vida com Deus. Mas isso não é tudo em nossas vidas. As Escrituras diz, a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem como convém orar. Mas o Espírito Santo de Deus é que intercede por nós. É Ele que vai levar a mensagem a qual agrada ao Senhor. Então vamos lá como exemplos que nós vemos. Né? Nós vemos tantas pessoas falando que nós temos que orar para que esse mundo seja melhor, uma comparação. Tantas vezes a gente ouve no dia a dia, nós temos que orar para que o mundo seja melhor, que a cada dia o mundo melhore. É uma oração totalmente contrária ao que as Escrituras dizem. Se esse mundo for bom, quando que nós vamos virar e vamos falar assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor. Então é um exemplo que a gente dá em relação até como nós não sabemos como orar. Né? Inclusive essa declaração, ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa que falou sobre essa manifestação que está acontecendo esses dias, e eu vi que ele ia declarar algo em relação a essas turbulências e tal, e eu ainda relatei com ele, uma pessoa, um cristão, falei assim, eu me alegro nas tribulações,
Porque quando nós buscamos a cada dia mais e mais o entender do Senhor em nossas vidas, nós estamos vendo que está se cumprindo as Escrituras. Então a oração que nós temos que fazer não é pelo mundo melhor, porque aqui jaz do maligno, mas a oração que nós temos que declarar a cada dia, que o Espírito do Senhor seja o majoritário em nossas vidas, que venha corroborar, que venha ajudar com o nosso homem interior, que é a oração que Paulo faz à igreja de Efésios, para que o Espírito de Deus venha corroborar e venha nos ajudar. Nós fomos ministrados por várias vezes pelo bispo, que o Espírito Santo de Deus, ele é como aquele para-atleta, ele nos pega totalmente sem noção, sem rumo para seguir, e ele nos leva nessa caminhada, nessa trajetória. E assim nós temos que viver. Nós temos que pedir a cada dia que ele venha corroborar com o nosso homem interior, que ele venha nos ajudar, porque nós não temos a sabedoria que vem do Senhor. Nós temos a sabedoria do homem natural. E a sabedoria do homem natural, as coisas do homem são loucuras para Deus. Porque quando o Senhor vê nós agindo da maneira natural, Ele vê que tão longe nós estamos dos planos que Ele tem em nossas vidas. Tão longe nós estamos da direção que Ele tem em nossas vidas. Mas quando nós colocamos Ele como majoritário em nossas vidas, quando Ele é o nosso dono, como Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor, Ele é o nosso dono, e quando Ele rege as nossas vidas, nós vamos começando a entender como Deus vai agir, e sempre Deus vai agir da maneira onde nós não pensamos e imaginamos. Sempre Deus vai agir de uma maneira louca para o homem natural, mas para o homem espiritual Ele vai discernir as situações, Ele vai entender qual que é os planos de Deus. E esse amadurecimento nós temos que estar buscando a cada dia mais e mais. E só nós vamos ter esse amadurecimento, nós só vamos entender esse amadurecimento se nós formos batizados, nós descermos nas águas e nós formos batizados no Espírito, para que nós venhamos a orar sem cessar em línguas. A Bíblia fala que nós temos que orar em línguas para o quê? Para anestesiar a nossa carne, para que o Espírito do Senhor seja majoritário, Ele reine em nossas vidas, para que não deixe nenhuma opção do nosso eu prevalecer, para que manifeste aquilo que está segundo a nossa vontade. Então, quando nós buscamos intensamente para que o Senhor manifeste em nossas vidas, Ele cele em nossas vidas essa aliança através do Espírito dEle, e Ele começa a manifestar em nossas vidas, vai começar a manifestar os dons que o Senhor tem para com a sua igreja, e acima de tudo, mais do que os dons que o Senhor tem para liberar sobre a igreja, são os frutos do Espírito dEle. O homem natural não consegue produzir o amor, ele consegue o amor fitos, o amor eros, mas esse amor ele não é eterno, ele acaba. O único amor que vai prevalecerá, e inclusive na eternidade, é o amor de Cristo, que é gerado pelo Espírito dele. Então, somente através do Espírito Santo de Deus, que vai corroborar o nosso homem interior e vai fazer com que gere esse amor em nossas vidas. A Bíblia diz também sobre um fruto chamado paz. E esse em Filipenses 4, ele fala muito claro em relação a essa paz, né? É a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede, ele ultrapassa aquilo que a nossa mente pode imaginar. E essa paz ela só vem do Senhor. E essa paz é tão interessante que ela gera em nossas vidas através de turbulências, através de dificuldades, porque quando nós passamos pelas turbulências, pelas dificuldades, nós nos tornamos fracos, nós buscamos intensamente o Senhor, e com certeza Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta o seu poder em nossas vidas, e nós vemos o tão grande Ele é. E como que Ele manifesta? Ele manifesta através do Espírito dEle que está dentro de nós. Então somente o Espírito dEle vai gerar essa paz em nós.
A Bíblia fala sobre um fruto chamado alegria. Nós sabemos que nesse mundo a alegria ela é momentânea, ela é passageira, elas são alegrias da carne, alegrias onde geram um dia ou outro situações que não é agradáveis ao ser humano. Mas no Senhor ela vem a verdadeira alegria, que Ele transmite em nós o gozo que vem do seu Espírito. É através do Espírito dele é que vai regozijar o nosso homem interior. Esse regozijo que o Senhor traz da alegria vem do Espírito dele. Então, nessas três partes que nós falamos sobre os frutos, nós podemos ver que o princípio básico ele sempre termina no Espírito de Deus. Então, se nós não tivermos esse Espírito, nós não vamos ter como vivermos em comunhão com o Senhor. Aí nós vamos para a outra etapa que chama fidelidade. A fidelidade a qual o Senhor demonstra em nossas vidas, a cada dia que nós vamos vivendo nele, nós vamos vendo a fidelidade do Senhor. E isso faz que gere em nós também, a cada dia mais e mais, o temor, por nós já estarmos vivendo o amor, a paz e a alegria, esses três primeiros frutos do Espírito, isso gera também em nós a fidelidade. O que é essa fidelidade? Ela é uma via de mão dupla. Por nós sabermos a fidelidade que o Senhor tem colocado em nós, o amor, a paz, a alegria e a própria fidelidade da sua palavra em nossas vidas, vai gerar em nós um temor a cada dia mais e mais da palavra e fazendo com que esse temor gere em nós uma fidelidade no Senhor. E isso agrada ao Espírito do Senhor, agrada a Deus a cada dia mais e mais. E quando é gerado essa fidelidade, vai vir em nós a benignidade, o amor ao próximo. É nós vivermos a vida das pessoas como se fosse a nossa. É gerar a benignidade e a bondade em nós. Não a bondade natural. Por que a Bíblia fala que a obra sem fé ela é morta? Porque é muito simples você ir ali e doar alguma coisa para alguém, fazer alguma coisa para alguém, mas se não for gerado em nosso coração sobre essa vida o amor, a paz, a alegria, a fidelidade sobre essa vida, ela tem que ser gerada em nossas vidas a cada dia mais e mais. Aí sim nós vamos viver aquilo que é completo, uma obra com fé, uma fé a qual nós cremos e estamos levando às pessoas esta fé. E aí verdadeiramente o mover de Deus será não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles a qual o Senhor tem colocado na nossa presença. A outra parte que o Senhor ministra hoje sobre as nossas vidas é chamada uma palavra mansidão. E essa palavra, nos dias que nós estamos vivendo hoje, ela está praticamente extinta. Porque a opressão que está vindo no mundo e que a cada dia ela há de aumentar, está fazendo com que a mansidão ela vai se esvairindo, ela vai acabando. Mas como o Senhor ministrou há minutos atrás, se nós buscarmos todos esses primeiros frutos, a mansidão, o Espírito do Senhor vai gerar em nós. A Bíblia fala sobre escândalo, que haja os escândalos que se manifeste os de virtude. Nós vimos hoje uma situação no país que está passando esses escândalos. E nós, cristãos, temos que fazer como? Tem que manifestar a virtude do Senhor. Tem que gerar essa virtude do Senhor. A Bíblia diz sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que ela nem falou com o Senhor, ele só tocou as vestes do Senhor e ali gerou o que? Virtude. Eu vi manifestar, eu vi sair virtude. O Senhor mesmo reconheceu que ali tinha virtude naquela mulher. E até onde está sendo gerado em nós essa virtude nos dias de hoje? Até onde nós temos apregoado a palavra de Deus? Nós temos declarado que Deus pode mudar na vida das pessoas nesses tempos de fim dos tempos? Ou nós estamos querendo resolver os problemas desse mundo? Qual caminho nós estamos seguindo?
O Senhor ministrou no domingo de manhã, no culto, na campanha da multiplicação, e o tema domingo foi a multiplicação segundo os últimos fatos, os acontecimentos que está sendo gerado. O mundo está nos oferecendo as vidas, porque o mundo está colocando opressão e dúvida nas pessoas. E o que nós temos declarado, o que nós estamos lançando sobre essas vidas, ou nós estamos vivendo como elas, convivendo com as situações, murmurando com as situações do mundo. Então nós temos que fazer com que gere em nós a mansidão, porque através da mansidão nós vamos declarar a palavra do Senhor sobre essas vidas. E tudo isso vai ter um contexto daqui a pouco que o Senhor vai levar-nos a entender cada uma dessas fases. E existe, por último, o chamado domínio próprio. É interessante quando fala a palavra domínio próprio, a gente sempre leva na primeira instância de nós pegarmos e resolvermos por conta própria. O domínio próprio é eu me posicionar e eu resolver cada situação e cada sentimento na minha vida. É interessante que o domínio próprio ele é um princípio dentro da igreja que é tão pouco usado. É quando nós reconhecemos as nossas dificuldades de sermos transformados. O domínio próprio, ele nasce quando nós clamamos ao Senhor as nossas fraquezas. E aí é onde o Espírito dele gera em nós o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É ele ser o majoritário, ele dominar a nossa vida. E quando nós, a cada dia, nós olhamos os nossos erros, as nossas fraquezas e declaramos que do homem natural nós não conseguimos, e que o Senhor gere em nós esse domínio através do seu Espírito, através da sua vontade, ele vai nos selar e vai trancar tudo aquilo que ainda a nossa mente deseja que não condiz com a vontade de Deus, tudo aquilo que ainda nós temos de ansiedade na nossa vida cotidiana que não agrada ao Senhor. E aí nós fechamos esse ciclo dos 9 frutos do Espírito. Então hoje, no dia de hoje, uma das primeiras fases que o Senhor quer declarar nessa introdução da campanha é que se nós não buscarmos a cada dia o Espírito dele ser o majoritário e através dos frutos que o Espírito tem para nossas vidas, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir gerar vidas para o Senhor. O Senhor nos olha, a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Então, se nós somos uma árvore, ela tem que produzir frutos. E essa árvore que o Senhor fala em nossas vidas nesse dia de hoje, essa árvore é para que os frutos do Espírito sejam gerados em nós. Pois através dos frutos dessa árvore que somos nós, vai produzir mais e mais frutos, mais e mais árvores. Porque através daquilo que o Senhor tem para liberar na palavra dele, usando cada um dos servos e servas aqui, será alcançado as vidas. Então, hoje o que o Senhor declara em nossas vidas para nós posicionarmos, é nós buscarmos a cada dia essa intimidade com o Senhor. Hoje eu estava de manhã meditando um pouco, e o Senhor trouxe, sem falar ainda qual que era a passagem, ele falou: servo, fala para os meus servos, dê uma comparação de um professor. A gente ouve muito nas igrejas, no meio cristão: ah, irmão, você tem que andar com um homem mais ungido do que você, você tem que andar com uma mulher mais ungida do que você. Então hoje o Senhor fala de uma maneira bem clara para nós: irmãos e irmãs, nós temos que andar com o maior ungido que nós conhecemos, que é o Espírito de Deus. Nós temos que andar com Ele. Nós temos que andar com o mais ungido que nós conhecemos, que é aquele que nós aceitamos. E como nós vamos andar com Ele?
O Senhor tem ministrado várias vezes nesses últimos dias, nesses últimos tempos na igreja, dando o exemplo à vida de Davi. Davi pecou, Davi errou, Davi não repetia o seu pecado, não repetia o erro, mas errou bastante e teve as suas consequências. Porém, Davi tinha algo que agradava e agradava muito ao Senhor. Davi tinha coinonia com Deus. E o que é a coinonia? Davi tinha intimidade com Deus. Davi conversava com o Senhor. Ah, mas irmão, eu falo com Deus, Deus não me ouve. Pois é, a gente fala quantas vezes com Deus durante o dia? Com certeza, se nós falarmos 24 horas com Ele, Ele vai falar conosco. Porque a prova está lá no início da palavra de Deus. Quando Ele ia no jardim do Éden ter com Adão. A Bíblia não relata, não conheço nenhuma versão que a Bíblia fala assim, e Deus descia do céu, ia no jardim conversar, bater um papo com Adão. Não. A Bíblia fala que na volta do dia ele ia ter com Adão. Isso quer dizer intimidade. O Senhor ia ter intimidade com Adão. E essa mesma intimidade Ele quer em nossas vidas. Ele quer ter essa intimidade conosco. Não é diferente nenhum de nós aqui. Todos nós somos iguais perante o Senhor e todos nós somos iguais os desejos que Ele tem em nossas vidas. A vontade do Senhor é ter conosco o tempo inteiro. E quando nós começamos a ter isso com o Senhor, com certeza, Deus vai começar a liberar a palavra rema, a palavra revelada sobre as vidas. Quarta-feira, uma pessoa me ligou, até mandou uma mensagem no WhatsApp, eu não conheço ela. Era 10h30 da noite, essa pessoa mandou uma mensagem para mim, falando assim: pastor, o senhor não me conhece, eu vi uma pregação no YouTube do senhor e olhei a situação, ouvi a mensagem, Deus tocou no coração de entrar em contato com o senhor. Eu estou passando por uma situação assim, assado, de enfermidade. Eu estou aqui no hospital, estou aqui na medicina e eu gostaria que o senhor me ajudasse em oração com essa situação. Os médicos falaram que a situação está assim, assado. E eu não aceito isso e tal. E ela ia falando, e do jeito que ela estava falando, lendo aquela mensagem, do jeito que ela falava, eu já estava orando, já no Senhor. E assim que ela desligou, assim que eu terminei de ouvir a mensagem, eu mandei um áudio falando que mais tarde eu estaria já orando, né? E ela falou assim que o Bispo Júnior acompanhava os casos dela, sempre orava, fazia campanhas para ela, e sempre Deus tinha algo para revelar. E eu lembro bem, trazendo a lembrança agora, na hora que eu prostei para orar, não foi 2 minutos de oração. Eu apresentei a vida dela para o Senhor, Deus só falou assim: que se manifeste a minha glória. Peguei o celular, mandei o áudio para ela: olha, orei, o Senhor fala que não fique em paz, que vai manifestar a glória do Senhor sobre a vida desse teu servo. E no outro dia cedo ela mandou uma mensagem, estava angustiada ainda com a situação, porque falaram muitas coisas em relação a tudo que estava procedendo. E eu falei assim: não se preocupe, o homem faz seus planos, o homem declara, mas a resposta vem do Senhor. E se o Senhor já falou, Ele é fiel para cumprir. Aí era 1h da tarde, 1h30 agora, ela me ligou, até atrasei um pouco, por isso a gente ficou conversando muito tempo, ela falando que tudo estava se resolvido, tudo estava concretizado, inclusive os médicos ainda lançaram outras palavras ainda, contrárias ainda, mas Deus trouxe paz e ela entendeu o propósito daquilo, porque foi liberado sobre a vida dela a palavra rema, a palavra revelada. Agora nós vamos para outro exemplo para a gente ver como que nós temos que nos portar. Ela mesmo falou que houve
até o próprio médico declarou para ela, ele está com isso. Aí entrou um outro médico e falou, sim, bem explícito para essa pessoa, o senhor sabia que o senhor corre um sério risco de morte? O senhor está correndo um risco de morrer a qualquer momento por causa dos problemas que o senhor tem, né? Aí eu ainda relotei para elas, na hora que ela terminou de falar assim, você sabia que eu também estou correndo um sério risco de morte agora? Cada um aqui, porque nós estamos vivos. Depende de como nós vamos interpretar, de como nós vamos discernir as coisas. Todos nós corremos um risco de morte agora. Nós somos vivos. E o poder da vida e da morte é só no Senhor, não é em nós. Então nós temos que tomar muito cuidado e discernir o que é relatado, para que nós não venhamos a abater a nossa fé e nós lançarmos uma palavra morta. Aí nós vamos lançar o Logos, aquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus diz isso e isso e isso. Agora há uma diferença grande o que a palavra de Deus está escrita e o que Deus diz através dessa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. Assim como Deus nos proporciona a cada dia uma nova experiência, uma nova vida, Ele também nos proporciona através da Tua palavra uma nova experiência, uma nova revelação. E isso o Senhor quer que ela seja revelada em todos nós. O Espírito Santo de Deus, ele é comparado como um mestre, um professor. E se nós dermos liberdade para ele ser o majoritário, e nós termos essa intimidade com ele, nós termos com o Santo Espírito de Deus, a cada dia mais e mais essa intimidade, ele vai a cada dia nos liberar, ele vai manifestar a cada dia mais e mais a sua palavra revelada. Ele vai entregar para nós os tesouros que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós somos comparados como um cofre. Para Deus nós somos comparados como se fosse um cofre, aonde tem um bem muito precioso guardado, que é o seu Espírito. Então nós temos que a cada dia, a cada instante da nossa vida, nós temos que nos reservar para que esse bem precioso que está dentro de nós, ele a cada dia se manifeste, que a cada dia ele seja reluzente em nossas vidas. As pessoas têm que ver dentro de nós esse tesouro maravilhoso. E a palavra diz aqui em Romanos, ele fala que a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Então, quando nós damos permissão para que o Espírito de Deus manifeste em nossas vidas, ele vai enchendo, e enchendo, e enchendo, e enchendo, até o ponto de transbordar. Eu tenho certeza absoluta que vários irmãos e irmãs aqui já aconteceu de Deus mandar pregoar para alguém algo que vem da parte de Deus, e o irmão ou irmã ficou segurando, aquilo começa a manifestar em nossas vidas como algo que está esquentando, às vezes, muitas das vezes, parecendo que está enchendo, a ponto de a gente achar que vai explodir por dentro, porque é quando o Senhor acha guarida em nós, quando nós estamos cheios da presença dEle. E a Bíblia diz que de graça dai o que de graça recebestes. E quando nós damos essa permissão para que Ele enche-nos, Ele quer que seja derramado sobre as vidas a unção do Senhor. E o interessante, como a Bíblia diz do profeta Jeremias, né? O Senhor a cada dia vai, quando nós enchemos e transbordamos do óleo do Senhor, o Senhor quebra esse vaso e faz um vaso de honra maior, para que enche mais e mais de azeite, para que seja liberada a vontade de Deus. Então, nesse primeiro dia, essa introdução que o Senhor coloca nessa tarde, nesse primeiro culto,
da palavra rema, palavra revelada segundo a visão da igreja gloriosa em nossas vidas, Deus quer que nós venhamos a buscar essa intimidade com o Senhor, para que seja liberado em nossas vidas os frutos do Espírito, que através dos frutos do Espírito nós vamos ter a sensatez, podemos dizer o equilíbrio, para que o Espírito de Deus manifeste através de nossas vidas naqueles que estão se perdendo. Porque nós não vamos nem nos preocupar, porque se nós vivermos isso que o Senhor pregou, isso que o Senhor declarou nessa tarde, nós nem vamos nos preocupar com a nossa vida. Nós vamos gerar em nós um outro tipo de ansiedade, a ansiedade de dar frutos para o Senhor, a ansiedade de trazer vidas para o reino do Senhor. E o Senhor tem pressa. Como o Senhor está com pressa dessas vidas? Não vamos preocupar com o dia de amanhã. Se Deus proporcionou nós estarmos aqui hoje para desfrutar do melhor dele, amanhã pertence ao Senhor, como hoje pertence ao Senhor, como hoje Ele nos deu essa dádiva de nós estarmos aqui para receber da sabedoria do Senhor os seus ensinamentos, para que nós venhamos crescer, nós amadurecermos na fé, para cada dia nós buscarmos a estatura de varão perfeito. É o propósito do Senhor. Enquanto o mundo está questionando como vai resolver, nós temos que estar questionando o que nós vamos fazer para o Senhor. O que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, porque existe uma cidade espiritual, uma Jerusalém celestial, preparada e separada, não só para nós, mas para essas vidas que estão aí fora. Essas vidas que estão com um grande porquê. E nós sabemos, e como nós sabemos como resolver os porquês? Porque dentro de nós existe a certeza, o autor e consumador de toda a nossa fé. E é isso que o Senhor quer que venha a ser gerado em nós. A palavra revelada, seja manifestada verdadeiramente a palavra revelada de Deus. O Senhor quer que nós venhamos todos, sem exceção, termos essa revelação. Porque a revelação da palavra ela é tão tremenda que no cotidiano, no dia a dia, em tudo que nós estamos passando, olhando, vendo e vivendo, Deus vai revelando. E é tão maravilhoso que Ele traz na sua memória, como a Bíblia diz, trazei a memória que nos traz esperança. E mesmo nas coisas adversas, nas coisas de tribulação, como o exemplo que nós estamos passando hoje, o Senhor traz na nossa memória a revelação da sua palavra, dos fatos que acontecem hoje. E isso nos traz a esperança de saber que o Senhor é fiel para cumprir. Mesmo olhando como um homem, olhando com os olhos naturais e vendo as diversidades, nós ainda contemplamos as grandezas do Senhor por saber que tudo que Ele deixou escrito está se cumprindo. E se Ele escreve na sua palavra, para nós encerrarmos, para nós termos um período maior de oração, se a palavra do Senhor diz sobre uma igreja, que o Senhor tem tanto falado e ministrado em nossos corações, a igreja de Filadélfia, aquela igreja pequena, fraca para os olhos naturais, que não tinha ostentação, não tinha nada, mas ela tinha um princípio, que é o básico do Senhor. Ela guardava a palavra, a tal ponto que agrada ao Senhor, e o Senhor a guardaria nos tempos da tribulação. Porque essa igreja que guarda a palavra, essa igreja, ela só apregoa as boas novas. É a igreja que traz vida onde é morte. Ela traz a certeza onde é a dúvida. Isso tem que ser gerado em nós. E se não for gerado isso em nós, esse exercício, de nada tem valia nós estarmos aqui. Então eu convido a todos nesse instante, nós vamos vir à frente, nós vamos ter um período de oração maior, e nós vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor,
principalmente nessa visão de nós termos a palavra revelada, a palavra rema sobre nós. Que nós não venhamos viver somente na leitura das Escrituras, mas que nós venhamos trazer viva as Escrituras do Senhor em nossas vidas, para que ela seja renovada, que ela seja transformada em nossas vidas a cada dia mais e mais. E assim verdadeiramente o Senhor vai fazer com que cumpra sobre nós os seus planos. Feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós apresentamos a tua igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível nessa tarde, Pai. O Senhor, Pai amado, ministrou, Pai amado, nesse dia de hoje, Pai amado, de como, Pai amado, nós temos que viver, Pai amado, de como nós vamos começar o nosso caminhar, Pai amado, para que teu Espírito seja o majoritário em nossas vidas, de como nós temos que ter intimidade com o Senhor, de como nós vamos liberar, Pai amado, o teu Espírito reinando em nossas vidas, para que o Senhor possa manifestar a tua glória, a tua grandeza cada dia mais e mais. Pai, não deixe que nós venhamos a perecer nesse caminhar, não deixe que nós venhamos a viver, Pai amado, o nosso homem natural, mas que o homem interior, Pai amado, de cada um aqui presente, Pai, o teu Espírito venha corroborar, Pai, que o teu Espírito venha assim nos moldar, nos modificar, Pai, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus, cada servo e serva aqui nessa tarde, Senhor, sendo boca do Senhor nessa terra, Pai, como coluna da tua obra, Senhor, a cada dia mais e mais, Pai. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, ela seja assim, Pai amado, declarada sobre cada um dos teus servos através do teu Espírito, Pai amado. Que o teu Espírito cada dia manifeste, Pai, sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos, Pai, impedir o agir de Ti, Senhor, mas que o Senhor possa ter, Pai, achar guarida em nossos corações. Que o Senhor possa achar, Pai amado, corações, Pai amado, quebrantados e contritos, para que aquele que começou a obra há de cumprir sobre cada um de nós. Nós declaramos e profetizamos nessa tarde, Senhor, a Tua palavra revelada, a Tua palavra rema, Pai, sendo sim liberada, Pai, sendo sim, Pai, tatuada, Pai, marcada em cada coração aqui, Senhor, para que a Tua glória se manifeste através dos Teus servos e servas. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.